Bom dia a todos. Dando sequência às nossas sessões, nós teremos hoje uma discussão sobre imunoterapia no mieloma múltiplo, a situação atual como um prólogo para o futuro, em que a nossa residente do primeiro ano, Laís Chaves, apresentará. Laís, fique à vontade. Olá, bom dia. Como o doutor Fernando falou, eu sou R1 de hemato aqui do HU. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os novos tratamentos propostos para o mieloma, baseados na imunoterapia. O artigo que eu me baseei para fazer a aula é uma revisão da literatura, publicada bem recente, foi agora no finalzinho de 2023, outubro, se eu não me engano, e realmente traz muitas novidades no tratamento do mieloma, muitos trials ainda em segmento, né, mas ele já traz alguns resultados interessantes que a gente vai discutir, pontuar e conversar um pouquinho sobre essas novas drogas que ainda não estão tão presentes no nosso dia a dia, né, mas que é importante que a gente tenha conhecimento e que entenda o andamento desses trabalhos, porque muito provavelmente vai ser uma realidade para o futuro próximo. Só começando assim, uma breve introdução, o mieloma é o segundo câncer hematológico mais frequente nos Estados Unidos. Ele tem maior incidência em homens, principalmente homens afrodescendentes. E no contexto atual do mieloma, vem mudando com relação à estratificação de risco, né? Agora a gente está conseguindo avaliar a citogenética do mieloma e já foram propostas algumas alterações que configuram pior prognóstico. O artigo cita 3, que seria a deleção do braço curto, do 17, a translocação do 4 com o 14 e do 14 com o 16. E aí, nesse novo contexto de maior possibilidade de estratificação de risco, e imunoterapias com terapia-alvo tem mudado muito o contexto do mieloma atualmente. A gente vai falar principalmente de 5 classes, certo? Eu vou falar de cada uma, explicar cada uma. Essa figura tem um resuminho, mas no final da aula a gente volta para essa figura para a gente poder entender melhor e resumir o que foi dito na aula. É um pouquinho extenso, a gente vai falar de cada um, mas eu acho que é importante a gente conhecer cada classe. As 5 classes são os anticorpos monoclonais direcionados ao CD38, que a gente já tem mais contato, né, na prática clínica. Os anticorpos monoclonais direcionados ao SLA-MF7, os conjugados anticorpo-droga, os biespecíficos e os CAR T-cells. Começando pelos anticorpos monoclonais direcionados ao CD38. Eles funcionam através de toxicidade celular direta, dependente de anticorpos, né, quando ocorre a ligação e a ativação do CD38. A fagocitose celular, dependente dos anticorpos também, mas também tem a ação de citotoxicidade dependente do complemento. Então, meio que ativa essas duas vias, a citotoxicidade dependente de anticorpos e dependente do complemento. Nós temos duas drogas, né, aprovadas, que são o daratumumab e o isatuximab. O daratumumab, acho que todo mundo já deve ter tido contato, foi o primeiro anticorpo monoclonal anti-CD38 aprovado pelo FDA, né? Ele é aprovado tanto para mieloma múltiplo recém-diagnosticado, como para os casos recidivados /refratários. Nos casos recém-diagnosticados, ele é aprovado em associação com a lenalidomida, o bortezomib e dexametasona, e nos casos recidivados refratários, em associação com dexa, bortezomib ou lenalidomida. Tem as opções subcutâneo e EV. A opção subcutâneo é mais recente, né, a aprovação, e configura uma administração mais rápida, facilitando, né, nos serviços de quimioterapia ambulatorial. As principais reações, os principais efeitos adversos do DARA, eles estão associados às reações à infusão. O artigo cita erupção cutânea, cefaleia, tosse, náuseas, vômitos, congestão nasal e dispneia. Como a gente sabe, essas reações à infusão são bastante frequentes, né? Eles falam em até 50% dos pacientes, principalmente durante as 2 primeiras infusões, elas ocorrem com maior frequência, tanto que às vezes a gente faz as primeiras doses divididas, né, em 2 dias, e
A prevenção que a gente faz com o uso prévio, né, antes da infusão, logo imediatamente antes da infusão, com glicocorticoides ou bloqueadores de leucotrienos, reduzem muito essa chance dessas reações, né? Mas elas ainda podem acontecer apesar disso, e se tornou protocolar o uso de uma dessas medicações antes do início da infusão do daratumumab. Outro efeito bastante conhecido do DARA, né, que a gente também já faz na nossa prática clínica, inclusive, é saber que o DARA interfere nas páginas sanguíneas, nos testes pré-transfusionais. Então, já é rotineiro do nosso serviço fenotipar os pacientes antes da primeira infusão do DARA, porque ele atrapalha nesses testes, dificultaria as transfusões a posteriori, né? E também existe um aumento da incidência de infecções devido à mielossupressão associada ao DARA, e isso indica algumas profilaxias, como, por exemplo, para pneumocistose, certo? O DARA realmente foi uma medicação revolucionária no contexto do mieloma. O primeiro anticorpo monoclonal anti-CD38, né, que rapidamente se instaurou na nossa prática clínica e ascendeu como posição de destaque, hoje em dia, como componente central no tratamento do mieloma. Como eu falei, tanto dos recém-diagnosticados como dos casos refratários recidivados. Mas aí surgiu uma segunda droga, em 2020, foi introduzido em 2020, o segundo anti-CD38, que é o isatuximab. Ele também é um anticorpo monoclonal anti-CD38, mas ele se liga a um epítopo diferente do daratumumab. Tem 2 trials, fase 3, que estão avaliando o isatuximab, o Icaria e o Iquema. Vou falar um pouquinho deles dois. O primeiro, Icaria, ele foi testado em mieloma recidivado refratário, em pacientes que já tinham utilizado pelo menos 2 terapias anteriores, que incluíssem o inibidor do proteasoma e o imunomodulador, no caso a lenalidomida. Ele foi testado com isatuximab e testou isatuximab em associação com a pomalidomida e a dexametasona. E evidenciou uma sobrevida livre de progressão de 11,5 meses, comparando ao não usando isatuximab, 6,5 meses. E tem também o trial de fase 3, que é o Iquema, que substituiu o imunomodulador por inibidor de proteasoma, nesse caso, carfilzomib. Foi também testado em pacientes com mieloma recidivado refratário, que já tinham pelo menos 1 a 3 regimes prévios de tratamento, e evidenciou sobrevida livre de progressão em duração de resposta ainda maiores do que o evidenciado no outro trial, e além disso, viu que o seu uso era seguro. As reações do isatuximab são parecidas com as reações do daratumumab, né? São reações relacionadas à infusão da droga. As principais são fadiga, hipertensão, diarreia, e também foi evidenciado aumento de infecções do trato respiratório superior, bem parecido com o daratumumab mesmo. De novidades, né, que estão sendo estudadas atualmente, é a validação da sua formulação subcutânea, em associação com pomalidomida e dexametasona. Tem 2 trials, um de fase 1 com N de pequeno, né, de 56 pacientes, e um em fase 3, que tem um N maior, de 534 pacientes, mas ainda não foi aprovado pelo FDA. E está sendo testada também a eficácia do isatuximab subcutâneo em associação com carfilzomib e a dexametasona, também para mieloma recidivado refratário. Tem um trial fase 2 com N pequeno de 168 pacientes. Então, muitas dessas drogas e formulações, né, ainda estão sendo estudadas e avaliadas em trials, mas a gente já tem alguns resultados que conseguem adiantar alguma coisa para a gente. A segunda classe que a gente vai comentar um pouquinho aqui são os anticorpos monoclonais direcionados ao SLA-MF7. O SLA-MF são glicoproteínas transmembrana. Elas fazem parte da família de moléculas sinalizadoras de ativação linfocítica. Estão muito expressas tanto nas células plasmocitárias como nas células natural killer. E isso faz parte do mecanismo de ação desses anticorpos monoclonais. Eles atuam tanto se ligando à própria célula plasmocitária, e aí vai ativar
a citotoxicidade direta, né, ligada, associada aos anticorpos, como elas se ligam também às células natural killer, que vão liberar algumas granzimas e perforinas que também atuam na destruição das células neoplásicas. A primeira droga, né, aprovada foi o elotuzumab, é um anticorpo monoclonal direcionado ao SLA-MF7. Foi aprovado para uso em combinação com lenalidomida e dexametasona em mieloma recidivado refratário após pelo menos 1 a 3 terapias anteriores. Ele ativa, como eu falei, né, tanto diretamente o SLA-MF7 presente nas células neoplásicas, e isso faz com que ocorra uma citólise associada ao próprio anticorpos, né, como ele se liga diretamente à porção FC das células natural killer, fazendo com que essas células liberem perforinas e granzinas, que também são citotóxicas às células do mieloma. Atua das duas formas. O elotuzumab está sendo avaliado, né, foi avaliado através do Eloquent Trial, o Eloquent 2, que teve um N de 646 pacientes, foi avaliado o elotuzumab em associação com dexametasona com ou sem lenalidomida. O que foi visto foi uma redução de 30% no risco de morte ou progressão de doença nos grupos que usaram a terapia tripla em 1 ano, também para pacientes com mieloma recidivado refratário. E tem também o Eloquent 3, o trial, que incluiu a pomalidomida em pacientes refratários à lenalidomida e a um inibidor de proteação. Foi avaliado em 2018 o elotuzumab em associação com dexametasona e pomalidomida, também mieloma recidivado refratário, com 2 terapias anteriores, que incluíssem a lena e o inibidor de proteação. O elotuzumab, dexametasona, em associação com o inibidor de proteasoma, isso aí ainda não foi aprovado, né? Não tem ainda a sua eficácia comprovada. E aí, outra classe seriam os anticorpos conjugados anticorpos droga. Como é que isso funciona? Eu tenho, na mesma medicação, 3 componentes. Um anticorpo, que vai ter um alvo específico do tumor. Normalmente, o alvo mais estudado atualmente é o BCMA. O BCMA é uma glicoproteína transmembrana que é presente praticamente exclusivamente nos plasmócitos, né, nas células plasmocitárias, e é mais ainda expresso nas células plasmocitárias neoplásicas, né, nas células do mieloma. O BCMA, está sendo estudado tanto para o diagnóstico e prognóstico do mieloma, também pode ser um predistor de resposta, como também está sendo muito estudado como terapia-alvo dessas novas medicações imunobiológicas no geral. Em associação com o anticorpo, tem uma pequena molécula citotóxica, né, que vai estar ligada ao anticorpo, que também vai participar do mecanismo de ação da droga, e tem um ligante que une o anticorpo à molécula citotóxica, faz um link. Só temos uma droga dessa classe que foi aprovado pelo FDA em 2020 para o mieloma múltiplo, é o belantamab mafodotin. Ele é um anticorpo um anticorpo direcionado ao BCMA. A priori foi aprovado em monoterapia, também para casos de mieloma recidivado refratário, nesse caso que tivessem recebido pelo menos 4 regimes anteriores, incluindo o anti-CD38, o inibidor de proteasoma e o imunomodulador. Foram principalmente 2 trials, o DREAM-2 e o DREAM-3. O DREAM-2 com N de 196 pacientes em monoterapia, mas ele alterava a dose entre os grupos, que viu bons resultados. E o DREAM-3, que também era em monoterapia, ou comparado com pomalidomida e dexa, mas nesse caso não demonstrou melhorias na sobrevida livre de progressão, e por isso o FDA retirou sua aprovação em 2022. Porém, ainda é uma classe promissora com relação ao tratamento do mieloma. Tem vários ensaios, vários trials em andamento, a grande maioria com anticorpo direcionado ao BCMA,
mas também com anticorpos direcionados a outros alvos da célula neoplásica. O artigo até traz essa tabelinha, nem vou me adentrar nessa tabelinha não, mas só para vocês terem ideia de quantos trials, né, ainda estão aí em andamento para avaliar essa classe de medicação promissora, né, que assim, a priori mostrou comprovação, depois foi retirada, e vários trials em andamento ainda para avaliar, com alvos diferentes, inclusive. E aí, nesses próximos anos, muito provavelmente, a gente vai ter novidades com relação a isso. Com relação ainda ao belantamab, né? De efeitos colaterais mais comuns vistos nos trials, nos dreams, foram a anemia e a trombocitopenia, mas tem um efeito colateral ainda mais grave, que são alterações epiteliais, semelhantes a microcistos da córnea, são os MECs. Eles estão bem presentes no DREAM 2, foi visto em 72% dos pacientes. Avaliado, foi visto uma redução, uma reversão desses MECs pela redução da dose, sim, perda da eficácia. E os principais efeitos desses MECs são a perda da visão, úlceras de córnea, visão turva e olhos secos. Aqui são alguns estudos que avaliaram outros conjugados anticorpo-droga, nesse caso com alvos não direcionados ao BCMA, que é o alvo mais estudado atualmente, mas tem alguns outros alvos ainda em estudo, são estudos que ainda estão caminhando, né, muito no começo. E aí tem alvo CD38, CD46, CD138, GPR-C5D, que a gente ainda vai falar sobre esse alvo, CD74, enfim. Acho que muita novidade ainda vai vir nos próximos anos. E aí a gente chega numa classe muito interessante, que são os anticorpos biespecíficos. A gente já teve até uma aula no começo da residência sobre os anticorpos biespecíficos, e aí eles estão sendo realmente estudados no mieloma. São medicações, né? Anticorpos que têm um duplo direcionamento, por isso não biespecíficos. Normalmente, eles são direcionados ao correceptor CD3 das células T, dá para ver bem na foto, e os alvos terapêuticos tumorais, né? São direcionados, duplamente direcionados, tanto ao CD3 das células T, como alvos terapêuticos tumorais. E eles funcionam provocando citólise das células tumorais mediadas pelas células T citotóxicas, né? Guiadas para esse tumor. Os principais alvos no mieloma, né? São CD3 em associação com CD19, o BCMA, que a gente já falou aqui, que é um alvo terapêutico bastante estudado, comum, e o GPR-C5D. Com relação ao biespecífico CD3 associado ao alvo BCMA, a gente tem aprovado pelo FDA desde outubro de 2022 o teclistamab. O teclistamab é o subcutâneo. Os pacientes que foram estudados receberam pelo menos 4 linhas de tratamento previamente, né? Mieloma recidivado refratário a 4 linhas de terapia, e o ensaio no trial clínico foi o MAJESTEC 1, que viu uma sobrevida livre de progressão de 11,3 meses e 26,7% dos pacientes avaliados negativaram DRM. Ainda sobre o teclistamab. O teclistamab tem de efeitos adversos mais comuns. Já começa a introdução, né, da síndrome de liberação de citocinas. Vocês vão ver que é muito, muito frequente na imunoterapia, tanto do mieloma quanto em outras imunoterapias, a síndrome de liberação de citocinas. Eu vou adentrar um pouquinho no assunto mais na frente. E também pode causar neutropenia, anemia, trombocitopenia, neurotoxicidade, e a infecção realmente foi muito frequente, foi vista em 76,4% dos pacientes. Outro anticorpo biespecífico, também aprovado pelo FDA, esse mais recente, foi agora em agosto de 2023, utilizado como monoterapia, é um anticorpo também liga CD3 ao BCMA. Foi avaliado pelo estudo MAJESTIS-MN3 e avaliou que houve uma resposta completa em 35%. É o elranatamab, difícil falar.
O elranatamab também tem como principais efeitos adversos quadros infecciosos que são muito comuns, né, pela mielossupressão, anemia, neutropenia, mielotoxicidade no geral. Também teve síndrome de liberação de citocinas, porém foram vistos que não foi superior a grau 2, né, foram quadros leves. E eles conseguiram avaliar que quando ocorre a dosagem quinzenal, né, a infusão quinzenal, ele pode ter maior segurança sem comprometer a eficácia. Existem anticorpos biespecíficos também que estão estudando o alvo como sendo GPRC5D. O GPRC5D é um receptor acoplado à proteína G, classe C, grupo 5, membro D, expresso nas células mieloma, principalmente nos mielomas de mau prognóstico. Existem duas drogas que ainda estão sendo estudadas, né? O telcatamab, que foi aprovado em agosto de 2023, foi avaliado pelo ensaio Monumental, que teve bons resultados. O principal efeito adverso seria a síndrome de liberação de citocinas, mas também de baixo grau e alterações do paladar. E o forintamib, que teve sua eficácia em ensaios ainda pré-clínicos, né? E teve um trial clínico que foi iniciado mais recentemente, ainda não aprovado pelo FDA. São os principais, as duas principais drogas que estão sendo estudadas com o alvo desse receptor GPRC5B. E aí, o artigo, são muitos trials, muitos estudos, e ele faz um resuminho comparando os biespecíficos direcionados ao GPRC5D e os biespecíficos direcionados ao BCMA, que, como eu falei, o BCMA é mais estudado, mais frequente em casos. Tanto que ele viu 18 estudos envolvendo esses biespecíficos no mieloma refratário recidivado. Desses 18, 13 estudos envolviam o BCMA e só 5 estudos envolviam o GPRC5D. Porém, os 13 estudos do BCMA teve uma variação muito grande de odds ratio, 25% a 100%. E os estudos que envolveram agentes não direcionados ao BCMA, né, como, por exemplo, direcionados ao GPRC5D, tinham odds ratios variando de 60% a 100%. E quando se comparam as taxas de respostas completas, os anticorpos biespecíficos com alvos diferentes do BCMA, eles são favorecidos. Existem muitas hipóteses para isso, né? Realmente o BCMA é o mais estudado, mas existem algumas hipóteses de que a expressão deles nas células plasmocitares, né, neoplásicas do mieloma, eles variam, alguns expressam mais, outros expressam menos, e alguns nem expressam, poderia justificar essa variação de resultados com relação ao alvo do BCMA. Mas muito ainda precisa ser estudado, né, para tentar se entender por que os resultados variam tanto quando o alvo se trata do BCMA. E aí a gente vai entrar num assunto muito interessante, muito inovador e até revolucionário, né, que são os CAR-T-cells. Eu acho que a gente vem ouvindo falar muito na mídia sobre o CAR-T-cell, é uma imunoterapia muito nova e muito promissora, que envolve células T citotóxicas, que são modificadas geneticamente por algum vetor viral. Essas células, quando elas são modificadas por esse vetor viral, elas passam a expressar um receptor quimérico que se direciona a antígenos específicos do tumor. E quando ocorre essa ligação, faz com que ocorra uma apoptose tumoral. Os principais alvos de CAR-T-cell estudados, né, são o CD19 e o BCMA, que já muito foi falado aqui na aula. Em associação a essa citotoxicidade, também é indicado uma linfodepressão antes da infusão do CAR-T-cell. E essa linfodepressão, normalmente, ela é feita em associação com a associação da fludarabina com a ciclofosfamida. Tem 2 principais CAR-Ts aprovados atualmente para o mieloma múltiplo. O primeiro foi aprovado pelo FDA em março de 2021, é o IDCEL, Idecaptagene-Vicleucel, né, apelidado de Deus, IDCEL. O ensaio foi o KARMA-1. Ele foi aprovado para pacientes com diagnóstico, né, de mieloma recidivado refratário a 3 regimes de tratamento anteriores. Então, teria que ser recidivado ou refratário a pelo menos 3 regimes. Eles tiveram respostas completas em 33% dos casos nesse estudo.
E 84%, é uma porcentagem muito alta, 84% dos pacientes tiveram síndrome de liberação de citocinas. Teve outro estudo também, que foi ainda mais interessante, um trial, KarMMa-3, que no caso ele avaliou uma coorte comparando o Carticel e Idecel com regimes padrões e viu que a sobrevida livre de progressão aumentou de 4,4 meses nos regimes padrões para 13,3 meses no uso do Idecel. E o segundo Carticel aprovado, esse um pouco mais recente, em fevereiro de 2022, aprovado pelo FDA também, foi o Cilta-Cel, Ciltacabtagene Autocel. O ensaio do Cilta-Cel é o Cartitude. 97 pacientes foram avaliados, né, com meloma recidivado refratário a 3 linhas de tratamento anteriores também, igual o Idecel, e 67% dos pacientes tiveram uma resposta completa. A sobrevida livre de progressão após 12 meses foi de 77% e uma sobrevida global de 89%. Então, são resultados realmente muito animadores, muito importantes, né? No Cilta-Cel ainda foi visto que mais pacientes, 95% dos pacientes avaliados tiveram síndrome de liberação de citocinas. Então, assim, é uma coisa que acontece em praticamente todos os pacientes que fazem uso do Carticel. E o Cartitude 4 avaliou uma coorte que compara o Cilta-Cel com terapia padrão e viu que a diferença da negatividade da DRM, né, da doença residual mínima ou mensurável do mieloma múltiplo na terapia padrão era de 15,6%. E pós-Carticel subiria para 60,6%. Então, assim, é um resultado realmente muito animador. Só que falando agora um pouquinho da síndrome de liberação de citocinas, que é tão comum, com a infusão das imunoterapias, ocorre um estímulo, né, à liberação de citocinas, e isso é muito importante para a toxicidade tumoral. Ajuda no mecanismo de ação das drogas, mas também essas citocinas afetam células não tumorais do corpo, fazendo que ocorra realmente uma reação inflamatória sistêmica que pode acontecer com muita gravidade, até trazendo risco de vida para o paciente. Ele é uma reação mais comum nas primeiras 2 semanas de terapia. As principais interleucinas envolvidas são a interleucina 6, interleucina 2, interleucina 10, TNF-alfa e gama. A gravidade é pontuada num score que varia de 1 a 4, 1 de menor gravidade, 4 de maior gravidade. Não vou adentrar detalhes sobre isso, mas o tratamento está sendo avaliado, sendo utilizado o tocilizumab. O tocilizumab é uma medicação inibidora de interleucina 6 e geralmente é associado no tratamento com glicocorticoides. Assim, o artigo fala que o tratamento da síndrome de liberação de citocinas ainda precisa ser muito estudado, né? Não tem muita comprovação, é meio que um tratamento empírico, que ainda vai avançar muito nos estudos, mas atualmente o que tem sido indicado para otimização seria o tocilizumab em associação com os glicocorticoides. Outro efeito muito comum que acontece na infusão tanto do Carticel como em outras imunoterapias é a neurotoxicidade, causando sintomas imediatos como confusão mental, delírio, afasia e sonolência. O artigo não adentra muito sobre o tratamento dessa neurotoxicidade, mas que realmente são efeitos colaterais muito comuns presentes na infusão dos Carticels. E assim, para concluir, a foto não está muito boa, mas é uma foto que esquematiza tão legal tudo que a gente falou na aula, né? O mieloma ainda é uma doença incurável, ainda é uma neoplasia que não tem cura, né? Que cada vez mais diagnosticada e mais frequente. E os pacientes ainda recidivam, né? São refratários e recidivados. E a gente hoje tem muitas opções de terapia, muitos trials. É até confuso na nossa cabeça assumir uma ordem quando o meu paciente ele se torna refratário a 2, 3, até 4 linhas de tratamento. Assumir qual a ordem, qual seria a próxima classe escolhida depois das já tentadas, né? Afinal, tem poucos estudos que comparam uma classe a outra classe de forma direta. A maioria dos estudos compara a classe, por exemplo, os anticorpos biespecíficos comparado à terapia padrão, o Carticel comparado à terapia padrão, e a gente não sabe
de superioridade entre uma classe e outra ainda, né? São muita coisa ainda precisa vir pela frente, muitos trials ainda precisam vir pela frente, mas é importante a gente conhecer essas terapias e quais são os alvos, até para entender quais alvos que ainda estão sendo estudados e onde, em que ponto poderia ser mais investido, qual ponto seria mais promissor. Aí aqui na figura a gente tem os CAR T-cells, né, que são alvos, o linfócito T alterado pela partícula viral, que tem como alvo na célula tumoral principalmente o BCMA, né, o ID-cell e o cilta-cell são direcionados ao BCMA. A gente tem os anticorpos monoclonais, anti-CD38, que é o daratumumab, o elotuzumab, que é o anti-SLA-MF7, o isatuximab, que é o anti-CD38, são os mais comuns anticorpos monoclonais, que eles têm mais contato na prática clínica, né? O daratumumab realmente revolucionou, foi o primeiro, talvez a primeira grande imunoterapia aprovada e comprovada com ação com relação ao mieloma. Uma classe também mais nova é os anticorpos conjugados droga, que eu falei até do belantamab, que também tem como alvo BCMA. Tem os anticorpos biespecíficos com outros focos, né, sem ser o CD3, mas também ligado à célula T. Outros anticorpos biespecíficos que ainda estão sendo estudados, mas também todos têm como alvo o BCMA do mieloma. Tem os inibidores de checkpoint, eu até nem falei aqui, mas especificamente sobre eles são mais testados em linfomas e outras neoplasias, o nivolumab, o pembrolizumab, e tem estudos muito ainda em andamento, muito ainda recentes com relação ao mieloma, não tem muita comprovação, não tem muitos resultados, né? Então nem trouxe aqui, mas é uma possibilidade que está sendo estudada também. Esses alvos que também associam as células natural killer na citotoxicidade das células neoplásicas. Então, realmente é um mundo de terapias-alvo, né, de imunoterapia. Como eu disse, até fica difícil estabelecer um fluxograma de tratamento para nos guiar com relação aos pacientes, mas conhecer, saber os estudos que estão acontecendo, quais as terapias-alvo que estão sendo estudadas, facilita muito a nossa prática clínica, né, e as atualizações para o futuro. Bom, para concluir, é só para mostrar o impacto dessas novas modalidades terapêuticas, né? A sobrevida em 5 anos, esse dado é muito interessante, a sobrevida em 5 anos do mieloma, ali entre 1975 e 1977, era em torno de 25%. Aumentou muito com algumas outras modalidades. Entre 1995 e 1997, aumentou de 25% para 32% a sobrevida em 5 anos, com sucesso a seus imunomoduladores, inibidores de proteasoma, enfim. E com as imunoterapias, ali de 2012 até 2018, a sobrevida em 5 anos aumentou 58%. E vejam que em 2018 a gente não tinha algumas coisas que a gente tem hoje, né? O CAR-T ainda era bem... ainda estava bem no início. Então, assim, os dados de 2018 para cá talvez ainda tragam um aumento bem maior de sobrevida. E esse é um outro contexto de tratamento, né, do mieloma atualmente. E além de outras melhorias, né, não podem só citar a sobrevida, mas também melhorias em outros aspectos, como sobrevida livre de doença, que é mais importante, melhorias na qualidade de vida também. E apesar de todos esses esforços, de todos esses estudos, o mieloma ainda persiste como uma doença incurável. Mas, assim, é importante ver o quanto a gente já progrediu para a gente continuar procurando biomarcadores, terapias-alvos que sejam adequados para continuar progredindo. A estrela atual ainda é o BCMA como alvo terapêutico, é o alvo na maioria dos ensaios clínicos. Já viu-se que mostra bons resultados, mas que as respostas tendem a ser fugazes, tendem a ser curtas. E a gente ainda não consegue explicar muito bem isso. Estudos, né, começaram a demonstrar que a expressão do BCMA nas células plasmocitárias neoplásicas pode não ser tão homogênea quanto a gente esperava que fosse. E aí isso desperta o interesse crescente em estratégias combinantes, combinar 2 alvos, né, o BCMA, CD19, enfim. Então tem coisas ainda muito, muito novas que precisam ser estudadas com relação a essa combinação. O que tem sido visto é a ligação do BCMA com outros alvos CD38, SLMF7, CD19, GPR5D.
Como eu já tinha falado, o GPRC5D são muitos alvos, né? Às vezes fica um pouquinho confuso, mas só lembrando que o GPRC5D, ele está presente principalmente nos mielomas de mau prognóstico. Então, é uma opção de terapia-alvo quando eu tenho refratariedade a terapias-alvos que utilizavam o BCMA como alvo, né? Eu posso ter tanto em associação com o BCMA como o alvo ser só o GPRC5D, justamente pelo fato dele estar presente nesses casos de mieloma que já configuram um mau prognóstico. É importante para a gente conhecer. E, assim, é importante a gente continuar avaliando os mecanismos que impulsionam a resistência ao tratamento. Por que, apesar de tanto avanço, as células plasmocitárias continuam escapando dessa ação dessas drogas, né? Isso entre também o microambiente medular e outros fatores que determinam esse escape. Muito ainda precisa ser estudado na fisiopatologia do mieloma das células plasmocitárias neoplásicas. E ele cita também a importância da DRM, da doença residual mínima ou mensurável no mieloma, para direcionar essas terapias, né, que serve tanto como marcador confiável para terapias padrão, que a gente já usa amplamente na prática clínica, como para essas terapias que estão sendo avaliadas nos ensaios clínicos. É importante a gente começar a implementar a DRM do mieloma na nossa prática clínica também. E aí, cita o transplante alogênico. Eu tinha já me questionado sobre isso antes, a possibilidade, isso já tinha sido estudado, realmente o artigo cita, a gente sabe que o transplante autólogo faz parte do tratamento atual, né, amplamente implementado, para o mieloma naqueles pacientes elegíveis, e ele cita um potencial do transplante alogênico em produzir resultados curativos. O efeito seria baseado no efeito enxerto versus mieloma, mas ainda é uma opção de tratamento extremamente controversa, não tem uma eficácia comprovada, não tem diretrizes clínicas claras, mas é uma possibilidade de desenvolvimento para o futuro e ampliar sua utilização com relação ao mieloma. Então, o mieloma realmente ainda é uma doença incurável, mas a gente está direcionando esse termo incurável para uma condição crônica administrável, né? A gente está cada vez que tendo outras opções para usar nos nossos pacientes que recidivam, são refratários a terapias e cada vez mais prolongando a sobrevida desses pacientes, enquanto a gente caminha para uma possibilidade de cura, né, para que essa possibilidade de cura seja uma realidade para o nosso futuro mesmo. Tem muita coisa sendo estudada, muita coisa legal, muita coisa promissora e quem sabe o nosso futuro, como hematologistas, a gente já não tem uma possibilidade de cura para o mieloma, né? Uma aula extensa, mas assim, era mais para citar mesmo, para a gente ter conhecimento dessa classe de drogas e continuar se atualizando para as possibilidades do futuro. Espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa, apesar da complexidade. Muito obrigada. Obrigado, Laís, pela apresentação. Se quiser compartilhar para a gente discutir. Como você bem colocou, o mieloma, nos últimos 10, 15 anos, foi uma revolução, né, em termos de tratamento, de opções de tratamento, e sempre que a gente fala em mieloma, a gente pensa na dificuldade de acesso aos tratamentos, quando a gente pensa no SUS e no privado. Então, só de alguns anos para cá, a gente conseguiu ter acesso a inibidor de proteossoma no nosso serviço, para os nossos pacientes, que de fato na prática acontece de maneira muito forte, a possibilidade de levar esses doentes para o transplante autólogo, essas infinidade de drogas que a Laís falou, colocou muito bem, como o anti-CD38 e os anticorpos bispecíficos, mesmo o Carticel, até no privado hoje ainda não é acessível, o Cilta-Cel, apesar de estar aprovado no Brasil, e o transplante alogênico, que ele entra só num contexto de trial clínico para nós, em função da mortalidade, é uma questão que leva a gente a fazer muitas reflexões, né? Então, o entendimento cada vez maior do mieloma, ele é algo muito claro e, de fato, isso tem melhorado a sobrevida desses pacientes. Né? Porém, a gente sabe que ainda é uma doença incurável, né? Uma doença que
apesar dessa infinidade de opções, né, ainda faltam algumas, digamos assim, algumas peças do quebra-cabeça que precisam ser melhor dominadas. Mas eu acredito claramente que a gente está num bom caminho para cada vez mais otimizar e entender isso. Então, a associação de drogas e que possa cobrir esses vários mecanismos aí da patogênese da doença, tá? Eu gostaria de pedir, então, que o Hércules fizesse um comentário sobre a aula da Laís e perguntas. Por favor. Oi, bom dia. Tá dando para escutar bem? Sim. Primeiro, parabenizar a Laís, excelente aula, bem interessante essa revisão sobre o uso de anticorpo monoespecífico. Eu acho que esse foi o tema mais discutido assim, desse último ano, pelo que eu vi, porque teve aquele estudo Perseus que comparou o Dara-VRD com VRD em primeira linha do paciente elegível, né? Que foi apresentado no final do ano. E aí, aparentemente, no primeiro mundo, nas pessoas, assim, numa situação de acesso mais amplo a drogas, a tendência é trazer esses anticorpos para a primeira linha. Mesmo nos pacientes que fizeram uso de VRD, né? Fazer Dara-VRD e transplantar. Teve melhora de sobrevida livre de progressão, de DRM, mas acho que talvez pelo follow-up curto, né? Ainda não mostrou o benefício de sobrevida. Os anticorpos também são bem estabelecidos nos pacientes não elegíveis, né? Aquele protocolo Maia, que tem excelente sobrevida livre de progressão. Acho que a gente chegou a discutir no início do ano passado, né? Numa das sessões, tratamento do mieloma no idoso, quase 5 anos de sobrevida livre de progressão no estudo. Então, assim, claro que existe a dificuldade de acesso, mas é muito promissor o emprego precoce desses anticorpos na primeira linha, né? A dúvida que fica, assim, quando a gente vê tanta informação é sobre o sequenciamento do tratamento, né? Aparentemente, a primeira linha, a gente tem uma noção mais bem estabelecida, mas à medida que o paciente vai recaindo e vai ficando refratário, acho que fica bem confuso na minha cabeça, pelo menos é muito confuso. Se faz o talquetamab, teclistamab, se vai direto para o CAR-T, qual o benefício do CAR-T quando comparado ao anticorpo biespecífico, qual o papel de outras drogas, por exemplo, dos imunomoduladores nos cenários refratários, quando vale a pena fazer pomalidomida em detrimento dessas outras opções. Então, fica bastante confuso, até porque os estudos não mostraram tanta diferença, né? Acho que a Thaís mostrou bem aí. Por exemplo, nos bispecíficos, não parece ter tanta diferença do teclistamab para o talquetamab. Então, qual viria primeiro, né? A gente não sabe. Acho que é um terreno muito fértil para os próximos anos se estudar esses alvos terapêuticos. Eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito importante e a gente precisa reforçar. Quanto melhor a resposta do indivíduo, mais profunda essa resposta, quanto menor, não for menos detectável a doença residual mensurável, né, melhor o resultado de um transplante autólogo. Então, dentro da nossa realidade, se eu levo o doente para um transplante autólogo, como consolidação, se ele está em remissão completa estrita, tá? O mesmo em VGPR, em a resposta parcial muito boa, só que a gente tem internos e residentes aqui, o conceito da resposta parcial muito boa é quando você tem redução ali de 90% da paraproteína inicial, né, na eletroforese de proteínas do indivíduo com mieloma. Isso é algo muito importante e muito consolidado, né? Dentro de um patamar de realidade, e aí falando dos indivíduos inelegíveis, né, como você citou aí o protocolo Maia, eu pessoalmente tenho 2 doentes usando esse esquema,
no privado, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade na tolerância, né? Então, é algo que a gente nunca pode esquecer com relação especificamente ao que está nos estudos, nos protocolos, mas a aplicação em vida real, às vezes, não é muito semelhante. Quando a gente parte para decidir, né, entre usar anticorpo biespecífico ou ir para o CART-cell, eu acho, Hércules, que isso tem muito a ver com acesso e experiência local, né? Então, para nós, é ainda uma realidade muito distante, porque, a despeito do Cilta-cel ter sido aprovado no Brasil, como que é um CART-cell, ele ainda não está disponível. O que a gente ainda tem disponível é a possibilidade do anticorpo biespecífico, do teclistamab, né? Então, é isso que eu tenho conhecimento, e tem a possibilidade aí de lançarem o elrantanab, né? Também, que é uma outra opção que deve vir aí para o mercado. Então, eu acho que mieloma é sempre um paradigma ainda em evolução, né? O tratamento. Eu acho que as coisas ainda não estão absolutamente definidas, não. E esse é um ponto. Eu queria pedir, então, que a Ana Vitória fizesse um comentário ou desse alguma pergunta sobre a apresentação da Laís, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Primeiro, parabéns à Laizinha, foi ótima a apresentação. Acredito que, assim, já basicamente o que o Marcos falou. Eu acho que o nosso grande objetivo, não só no mieloma, em várias doenças, é tentar aprofundar ao máximo a resposta antes do transplante. A DRM, infelizmente, para a gente não é uma realidade ainda, mas seria algo que ajuda muito. Assim, no nosso serviço, o que eu percebo é que a gente dificilmente transplanta, assim, são poucos os que conseguem transplantar em resposta completa. Geralmente eles vão em VGPR ou até em resposta parcial, justamente pela nossa dificuldade de conseguir algumas medicações, né? Porque, inclusive, em alguns, assim, quando eu estava estudando, a gente vê que o ideal seria já oferecer o melhor tratamento logo em primeira linha. E a gente muitas vezes não consegue, porque às vezes a gente tem que deixar um pouquinho, deixar de reserva ali a talidomida para caso não responda o VCD. A gente não consegue dar assim em primeira linha, mas é importante a gente conhecer porque vai ser o futuro, né? Acho que é isso. Perfeito. Na verdade, é o que você colocou, né? Para nós, na nossa realidade, os doentes vão dentro desse contexto, e aí, anti-CD38, outras drogas, mesmo carfilzomib ou lenalidomida, elas entram muito no cenário de resistência, refratariedade. A gente está iniciando, só para vocês saberem, um projeto junto com a citogenética do EMOSSE, com a doutora Malu. A gente vai fazer estratificação genético-molecular dos doentes do pré-transplante, para a gente definir qual o impacto que essa estratificação pode ter aí no resultado do transplante e da resposta como um todo. Então, esse estudo aí está em aberto. A gente deve incluir, provavelmente, aí, acho que uns 60, talvez um pouquinho mais de pacientes. A gente tem uma média de 80 pessoas na fila do pré-transplante. A gente está querendo ter uma ideia melhor de como é a realidade desses doentes. Então, a gente está caminhando para o final. Hoje, especificamente, eu queria convidar todos os que puderem para ir na pesquisa clínica, que nós teremos a apresentação dos trabalhos, dos TCCs, dos 4R2. Então, o Hércules, que vai apresentar os dados de leucemia mieloide aguda do nosso serviço, junto com tratamento e transplante. O Paulo Henrique, que vai mostrar a parte de leucemia linfóide aguda,
tratamento também clínico e transplante. A Ana Vitória, que vai mostrar a nossa conduta na transfusão, e, na verdade, é uma tentativa de elaboração de um PBM específico para o transplante medula óssea, o começo de um trabalho que a gente está desenvolvendo no nosso serviço, a experiência que a gente tem com a transfusão, muito interessante. E, por último, não menos importante, a Lara Araripe vai falar uma atualização dos nossos dados de tratamento de transplante em linfoma de Hodgkin. A gente iniciou o primeiro transplante de linfoma de Hodgkin em 2009, e a gente tem mais de 100 doentes transplantados, e a gente sempre tem mantido essa análise, essa observação, revendo os nossos dados, revendo o que a gente pode melhorar e vendo a nossa curva de sobrevida e sobrevida livre de progressão. Então, convido a todos, a partir das 10 horas, na pesquisa clínica, quem puder, eu acho que vai ser muito rico essa apresentação e essa discussão. Então, desejo a todos um bom carnaval, tá? Com muita saúde, muita paz, e que vocês possam estar junto aí com os familiares e as pessoas mais queridas, tá bom? Um abraço, até a próxima, não a próxima quarta-feira, então a gente só volta daqui a 15 dias, né? Próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas, tá bom? Muito obrigado, parabéns, Laís, pela apresentação e pelo resumo, tá? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.